Graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Bom, eu quero compartilhar com vocês, já estou com a minha Bíblia aberta. A Bíblia é uma palavra sagrada. Bíblia quer dizer palavra por excelência. A melhor palavra, a palavra de Deus, a palavra sagrada. E eu gosto muito, como um pregador, um teólogo reformista, eu gosto muito de ensinar esta palavra do Evangelho da Graça de Deus, porque ele é o único Evangelho e é a verdade de Deus para nós que temos sangue gentílico, nós que não somos judeus. Então, chama-se o Evangelho da incircuncisão, que Deus revelou a Paulo, estão aí nas 14 epístolas, Romanos aos Hebreus, e o Evangelho da circuncisão, que Deus revelou a Pedro para os judeus. Eu gosto muito de ensinar essa diferença, por quê? Porque é o conhecimento dessa diferença que nos faz viver a plenitude de Deus, que nos faz desfrutar das bênçãos, das promessas, que nos liga profundamente, eternamente e totalmente a Cristo. Então hoje eu quero começar, e depois vamos no próximo domingo dar continuidade, quando Paulo, escrevendo aos Gálatas, que é a mais importante carta, porque as cartas escritas pelos apóstolos são chamadas epístolas. A principal epístola, que eu chamo de carta de alforria, a vida de independência espiritual, está no conhecimento destes 6 capítulos dos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. E diz no capítulo número 4, versículo 21, dizei-me vós que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma de uma mulher escrava e outro de uma mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre tua estéril que não dás à luz, exulta, clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que as que têm marido. Vós, porém, sois filhos da promessa como Isaque. Então, esta passagem é muito importante. Vamos lembrar que aqui se define definitivamente o que é uma boa mensagem, a mensagem da doutrina sã, a mensagem que edifica, a mensagem que encoraja, a mensagem transformadora, está na compreensão de que existem duas alianças. Uma que gera escravidão e outra que gera liberdade. E veio isto de uma forma muito interessante, porque alegoricamente ele diz, olha, Abraão teve 2 filhos, uma da esposa e uma da empregada. Naquele tempo era permitido, claro. E disse que esse filho de Agar, Ismael, que representa o Monte Sinai, representa a lei, com todas as suas bizarrices, com todas as suas nuances, cerimônias, vigílias, sacrifícios, paga o preço. É uma vida como se a pessoa vivesse sufocada, infeliz, como a maioria esmagadora das pessoas que seguem a lei, que seguem Agar. Ele diz assim, Abraão teve 2 filhos, o da escrava nasceu segundo a carne, o livre segundo a promessa. Estas coisas são alegóricas, estas mulheres são 2 alianças, se refere ao Monte Sinai que gera escravidão. Então Deus está dizendo claro que se eu sigo Monte Sinai,
se eu sigo a lei, eu estou seguindo aquela Agar que gerou para a escravidão um filho chamado Ismael. Então, diz que tudo que a lei produz não passa de escravidão. Não é dramático isso aqui? É dramático. Sinai que gera para a escravidão, esta é Agar. Então, tudo que diz respeito à lei mosaica, para nós que somos de origem gentílica e vivemos na dispensação da graça de Deus, tudo gera escravidão. Tanto é verdade que Paulo mais adiante, já lhe falei aqui várias vezes, ele diz no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Ora, quem é que produz o jugo de escravidão? Na alegoria, Agar e Ismael, a lei. A lei, com os seus 613 mandamentos, com os seus sacrifícios, ritos, cerimônias, obras da carne. Eu não conheço, olha, eu sou pastor há 44 anos e meio. 47 de pregador. Comecei a pregar no Hospital da Estrela, em Lisboa, ainda paciente numa cama. Eu não conheço uma pessoa da lei, dessas centenas e centenas de igrejas que existem aqui em Portugal, na Europa, no mundo, que promulgam Jerusalém, promulgam Agar, Ismael, a lei. Não conheço uma pessoa feliz. Não conheço um pastor que tenha uma vida familiar em paz, feliz, porque a lei não deixa. A lei suscita a ira. A lei gera escravidão. Então você veja, milhões de pessoas desviadas das igrejas hoje no mundo inteiro. Lá no Brasil são mais de 16 milhões. Pessoas desanimadas, pessoas escandalizadas, pessoas que chegaram às igrejas e se tornaram infelizes. É como disse Jesus, vocês rodeiam a terra para fazer um prosélito e depois o tornam 10 vezes pior que um filho do inferno, ou 7 vezes pior que um filho do inferno. É isso que as igrejas fazem. Promover Jerusalém, promover a lei, que é a escravidão. A Agar gera para a escravidão. A lei só faz escravos. Eu sei que você nunca ouviu falar nada disso, mas a verdade é verdade e é verdadeira. É preciso que você saiba, a lei produz escravidão, não produz mais nada. Não produz sequer salvação. A lei é fraca, a lei é inútil, a lei não salvou nunca ninguém. Por isso é que a lei aponta o pecado e apontava o julgamento final. O que disse Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. É o que a lei diz. Você peca, é condenado e morre. A graça veio trazer a reconciliação com Deus. A graça veio trazer liberdade espiritual. A graça veio trazer paz com Deus. Ele diz, justificados, pois, mediante a paz, justificados pela palavra da graça, temos paz com Deus. Disse Paulo em Romanos 5:1. Justificados pela graça, justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E quem é a pessoa que serve ao ministério judaizante que tem paz com Deus? Não tem. Por isso as pessoas têm medo do diabo, dia do inferno, dia do amanhã, que Deus apaga o nome do livro da vida, que Deus vai te castigar, que Deus está esperando para te condenar. Tem muitos profetas que dizem que vão ao inferno, que visitam o inferno, que vem lá uma ala só dos crentes que perderam a salvação, como se isto fosse possível, amado, um cristão perder a salvação. Se ele é cristão, ele é um espírito com Jesus, ele nasceu de novo, ele nasceu da palavra, ele nasceu da água e do Espírito, teve um novo nascimento, ele tem Cristo nele. Cristo não sai da nossa vida. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas vem a igreja legalista, com os seus jejuns, seus sacrifícios, volta a dizer uma expressão dura, mas é verdade, bizarrices. O que se faz na maioria das igrejas é uma bizarrice. As pessoas pensam que estão sendo salvas, as pessoas pensam que por fazerem esses acréscimos à palavra ou substituindo a palavra, que são salvos. A salvação é por graça,
Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é o homem não tem participação no que diz respeito à salvação. O homem sem Cristo está morto em pecados e delitos. Então as igrejas tradicionais, 99%, seguem Agar, Jerusalém, Ismael. Estão debaixo de escravidão. Mas graças a Deus, que diz a palavra do Senhor, ora, Agar é o monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém, está em escravidão dos seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, é a nossa mãe. Quem é a nossa mãe? É Sara, a esposa da promessa, o filho da promessa, Isaac. Assim, alegra tua estrela e das a luz. Ele diz assim, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Nós não somos filhos da escravidão. Somos filhos da promessa como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura, estamos chegando agora aos últimos pensamentos desta mensagem. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. De modo nenhum, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Esta mensagem aqui exige 20 programas, porque ele disse, lança fora o jejum, lança fora a vigília, lança fora essas bizarrices que as igrejas fazem, que trazem o povo condenado, amarrado, sufocado, desalentado, entristecido. As pessoas não vivem o verdadeiro e legítimo cristianismo, são oprimidas pelos próprios altares, amados. Isso é que é a verdade. Levantam-se aí homens se auto-intitulando uma série de posições e que no fundo são escravagistas. Está aqui, lança fora a escrava e o seu filho, lança fora a lei, tira o jejum, acaba disso aí, esse medo que você tem da eternidade, do juízo final, se vai para o inferno, se vai para os céus, esse medo que te inspiraram de que sai um demônio e vem 7 piores, isso tudo é uma armação de falsos pregadores, falsos líderes, falsos apóstolos, que vêm com o intuito de serem instrumentos do diabo que mata, rouba e destrói. Então ele diz, lança fora, nós somos filhos não da escrava, nós não temos nada a ver com legalismo, com aquilo que é do Moisés, com o escravagismo da lei. Nós somos filhos da livre, somos filhos da mãe, que é Sara, que vem lá de Abraão. Lembra que isto é uma alegoria, a graça de Deus. Sara representa a graça de Deus com Isaac. Então nós não somos filhos da escrava. Eu não admito que um crente em Jesus Cristo seja um escravo dentro da sua igreja. Não admito. Por isso Deus me levantou para ser um libertador para as nações. Lá em África, centenas e centenas de pessoas estão sendo libertadas em Angola, em Moçambique, nas antigas colônias. Traduzimos os cultos para outras línguas, inglês, espanhol, italiano, libras, para que os surdos ouçam. Deus está fazendo uma obra tremenda. Então, por favor, replique. Quando você receber este vídeo, replique para os seus amigos, seus irmãos, aqueles que são nossos, aqueles que já foram nossos, estão aí desalentados, se acomodaram dentro de igrejas da lei, deixaram a plenitude de Cristo, decaíram da graça, se desligaram de Cristo. Você é filho da livre ou é filho da escrava? Você nasceu para a lei ou nasceu para a graça libertadora? Lance fora a escrava, lance fora o filho da escrava, lance fora a escravidão. Nós fizemos isto, tivemos a coragem de acreditar nestas duas alianças, a lei para os judeus, a graça para os gentios. Eu vou continuar neste assunto no próximo domingo, em nome de Jesus. Graça e paz.